Olá, estão conseguindo me ouvir agora? Não estou ouvindo vocês. Estão ouvindo? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Não sei como é que está aparecendo para vocês aí, se está aparecendo. Bom, para mim aqui está como. Eu acho que agora tá. Estão ouvindo agora vocês? Ah, agora tá ouvindo? Ah, que bom. Já pensei aqui que eu teria que é, organizar. Às vezes me foge as palavras em português, desculpa. Pensei que teria que reiniciar o computador, mas tá bom. Se estão me ouvindo, tá ótimo. Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, fazer parte dessa comemoração do aniversário da casa. Uma casa que é muito importante para a minha vida. Foi aí que eu comecei a conhecer a doutrina espírita, né, através do meu amigo André, que está aí também, que me mostrou a doutrina espírita, né, e foi a primeira casa que eu frequentei, que eu comecei a conhecer a doutrina espírita. Então, eu agradeço de coração o convite de estar aqui para participar dessa comemoração. E eu espero que realmente a mensagem que a gente vai conversar aqui na noite de hoje, eu queria muito que essa que fosse compartilhado, que eu pudesse ouvir vocês, para a gente estar um pouquinho mais próximo, mas que pelo Face não dá para a gente fazer isso ainda, né? Mas vai ser assim, a gente vai compartilhando, a gente vai conversando e vocês vão escrevendo, à medida do possível eu vou respondendo ou vendo as mensagens que vocês vão estar passando para a gente. Eu não sei como é que vocês começam aí, como pelo Face, se vocês começam com uma prece, com música, não sei como é que vocês fazem, mas eu queria propor, então, eu tocar uma música também que eu aprendi aí na casa, e para a gente antes da gente começar, a gente fazer essa harmonização e nessa uma hora que vem, né, a gente possa tá junto em comunhão de pensamentos, ok? Então, vamos lá. Vou tocar uma música que acho que ninguém na casa conhece, mas eu conheço. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa
semente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que assim seja. Vocês conseguiram ouvir bem? Como é que tá a voz? Como é que tá o violão? Tá saindo direitinho? Eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo. Tá tudo certinho, Sander? Sander tá ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo bem? Preciso só que vocês respondam para que eu possa começar. Ah, legal. Então tá bom. Então, a gente vai começar hoje o estudo que eu trouxe aqui para a gente na noite de hoje, que é um estudo para todos nós, não só para vocês, mas para mim principalmente. E a gente vai falar nessa noite de hoje sobre o amor e suas linguagens. Nessa época em que nós estamos nessa clausura toda, né, por conta desse vírus que chegou para nos ensinar muitas coisas para quem quiser aprender, né? A gente, eu acho que o amor ele deve estar presente, mais presente na nossa vida do que nunca, porque nós estamos convivendo com os nossos familiares mais tempo do que a gente nunca viveu. Para quem está em casa, né, com seus filhos, com seus maridos, com seu pai, ou com a sua mãe, com a sua avó. Então, é um momento que requer uma renúncia muito grande de nossa parte e, e um amor muito grande por essas criaturas, porque e por nós também, né? Porque às vezes a gente, estando juntos, às vezes a gente precisa de um tempo para nós. Então a gente precisa se amar também. E o estudo, essa conversa da noite de hoje, é para a gente falar um pouquinho desse amor. Como é que será que a gente sabe realmente amar? Será que a gente aprendeu a amar o outro e aprendeu a se amar? E como é que a gente faz esse. Como é que a gente consegue saber como se o outro está sendo amado ou não? Como é que faz para o outro saber a maneira com que a gente se sente amado? Durante o nosso o início, né, de um relacionamento, a gente sabe muito bem como fazer o outro feliz, como amar o outro. E com o tempo, como o tempo vai passando, a gente acaba esquecendo é, das formas, porque a gente acaba não sabendo, a gente vai fazendo por instinto e a gente esquece. Então, eu queria até tentar compartilhar uma apresentação com vocês, mas pelo Face, eu descobri uma forma de fazer pelo Face a apresentação, mas vocês não iriam me ver, né? E aí a gente teria que parar esse vídeo e aí eu recomeçar um outro vídeo, então vai perder um pouco mais de tempo. Então eu vou lançar a apresentação aqui e a gente vai conversando sobre ela. Então, para a gente começar, né? O nome da palestra é O Amor e Suas Linguagens. E antes da gente sentir amor por alguém, o que que a gente sente, na verdade? Né? A gente sente uma paixão. Tudo começa com a paixão, aquele desejo desenfreado, né, de estar com o outro, de se sentir feliz só de pensar no outro. Então, o que que é a paixão? O que que o dicionário nos traz dizendo o que que é a paixão?
Paixão é o fogo, é um momento, é um incêndio, é aquilo que nos captura, que nos estonteia, que nos perturba, que nos faz entrar numa relação de dependência. Então, quando a gente está apaixonado, é como se fosse uma dependência mesmo. A gente não quer nem viver com outros. Muitos deixam de comer, muitos deixam de trabalhar, porque só quer estar com o outro, né? Nada mais importa. O que importa é estar com o outro. A paixão nos faz perder a racionalidade, o juízo, e a noção de tempo e espaço. Essa noção de tempo e espaço, se a gente vê, por exemplo, um casal de namorados, né, é, namorando à noite, numa noite escura, numa esquina super perigosa, e para eles não importa. O importante é ali estar juntos, não importa o perigo, não importa a hora, não importa o momento, o importante é estar junto. Né? Então a gente perde essa racionalidade. Né? A gente vê uma espinha no outro e acha que é uma covinha. Então, é, não é cego, mas é um pouco cego, né? Porque a gente não vê, quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito, a gente não vê defeitos, a gente só vê qualidades. Então a paixão é o ponto de partida, né? Onde tudo começa. Então antes de virar o amor, é a paixão que nos arrebata. E o que é então o amor? O que que eu queria poder ouvir de vocês, mas não é possível. Mas ou se quiserem escrever aí, a gente vai conversando, né? Então, eu queria trazer qual era a definição, qual é a definição que está no dicionário também, que no dicionário diz que o amor é o sentimento profundo de afeição entre as pessoas, é o querer bem. Então, quando a gente tem um sentimento profundo por alguém, uma afeição muito grande por essa pessoa, que não é aquela paixão arrebatadora e irracional, quando a gente tem esse amor tão sublime, tão leve, né, o sentimento tão leve, esse sentimento é o amor. Então, o amor é a paixão domada e acalmada. O amor é um sentimento que deixa você e o outro livres. O amor é olhar o outro além de seus defeitos. Então, quando a gente ama realmente, a gente faz como Jesus fazia. Jesus, por exemplo, quando olhava Públio Lentulus, ele não via Públio Lentulus, ele via Emmanuel. Então, quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente ama realmente, a gente ama aquilo que ela vai se tornar, não aquilo que ela está no momento. Porque todos nós estamos em transformação. Então, se nós estamos em transformação, significa que o momento em que a gente está vivendo hoje, o momento em que a gente está, que eu estou Daniel, que você está André, que você está Nilza, que você está Vinícius, é só um momento, mas a gente vai ser, a cada dia a gente vai se conhecendo, a gente vai adquirindo novos conhecimentos e a gente vai se tornando algo melhor, né? Então hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então a gente lembra daquelas tirinhas quando, pelo menos na minha época, né, tinha, hoje não tem mais, aí tinha aquelas figurinhas, né, a maré, aqueles dois bonequinhos, né, que tinha amar é cuidar bem do outro, amar é não pensar, é não cansar de te ninar, ou te mimar, né? Amar é não precisar de motivos para comemorar, amar é ficar feliz quando o outro chega, amar é abraçar, amar é estar junto, independente de onde e da situação. Então, isso remetia muito a gente, né, essas figurinhas, que o quão é importante amar, né? Queria mostrar para vocês, mas depois eu mando a apresentação para vocês verem. Então, agora tem uma definição de amor que eu gosto demais e não acho que haveria lugar melhor de encontrar essa definição.
Então, eu queria compartilhar com vocês essa definição e queria saber de vocês se vocês sabem onde se encontra isso. Então, a definição é: o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vocês sabem onde está essa definição de amor? Dá um tempinho aí para vocês refletirem. Quem souber, escreve aí. Essa definição de amor está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor. Então ele fala lá, o Espírito da Verdade, ele fala: o amor é o sentimento por excelência, é o sentimento em si. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, um instinto transformado. O instinto, quando ele tem todo o progresso, ele se torna o amor. Então ele diz que na sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ou seja, quando ele evolui um pouquinho mais, ele tem sensações. E eu fico me lembrando dos homens das cavernas, né, que só tinham instintos. E depois, com o tempo, eles começaram a ter sensações. Nós começamos a ter sensações, né, e olhar para aquela mulher das cavernas e sentir algo que a gente não sabia o que, que era ainda. Né? Então, era os instintos que tinha avançado um pouquinho mais. E aí, quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ou seja, quando a gente começou a formar, né, saber, olha, eu identifiquei, eu tenho alguma coisa a mais por essa pessoa, eu tenho um sentimento por ela, eu quero estar junto, eu quero guardar, formar família. Então, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É lindo esse capítulo, quem quiser depois da Alessia buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 9, capítulo 11, desculpa, amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor. Então, nos explica aí como é que a gente chega a amar realmente. Então, o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, os psicólogos concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Então, quando a gente se sente amado, a gente se sente mais, a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente mais animado, nada nos derruba quando a gente se sente amado. E sem amor, os problemas se tornam insuperáveis e as dificuldades avolumam-se pela vida. Então, quantas atrocidades a gente vê, né? Quantas pessoas em depressão aí, talvez por falta de amor, por não se sentirem amadas. E, e a gente vê que os problemas para essas pessoas que não se sentem amadas se tornam insuperáveis. E a gente talvez já tenha passado por isso também, quando na adolescência a gente gostava de alguém, de uma menina ou de um menino, e a gente não era correspondido, então tudo parecia feio, nada nos animava, e então a gente vê o quanto o amor é importante para as nossas vidas, né? É a principal necessidade do ser humano, como dizem os psicólogos. Então, e falando dessa questão do amor, Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, trazia para a gente em sua primeira epístola, uma carta aos Coríntios, que ele falava do amor, o que é o amor. E eu queria cantar uma música para vocês,
que o autor é o Sérgio, não lembro o sobrenome dele, Sérgio Fonseca, se eu não me engano, que ele é lá de Petrópolis. Ele tem uma música muito bonita, que ele pegou essa epístola de Paulo, assim como o Legião, o Renato Russo fez com a música Monte Castelo. Ele fez uma música falando, pegando essa epístola e falando sobre o amor, ele musicou. Então eu queria cantar para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa. Ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu não sou nada, nada. O amor tudo desculpa, o amor tudo suporta, o amor é luz. Ainda que eu desse tudo meu em sustento dos pobres do mundo, se não tiver amor, isso de nada valeria. O amor não tem inveja, o amor tudo suporta, o amor não tem rancor, o amor é luz, o amor tudo desculpa, o amor tudo suporta, o amor não tem rancor, o amor é luz, é luz. Lindíssima música, né? O Sérgio teve uma felicidade muito grande de compor essa música, de pegar e musicar essa parte da epístola, que diz muita coisa, né? O amor tudo desculpa, o amor tudo suporta, o amor não tem rancor, o amor não tem inveja. Então, e quando a gente fala de amor, a gente não pode esquecer daquele que veio aqui na Terra para nos demonstrar amor, para nos ensinar, na verdade, a amar. Porque até então, nas leis mosaicas, Moisés trazia os 10 mandamentos, mas as pessoas tinham dificuldades com essa palavra amar. Porque os 10 mandamentos diziam não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar. E Jesus ele veio nos dizer que
além de fazer isso, além de não fazer isso, né, não cobiçar, não matar, não roubar, a gente deveria amar ao próximo. Então, para o povo daquela época, foi um grande escândalo. Como assim, né? Que era olho por olho e dente por dente. Como assim a gente deve amar? Como assim amar o meu inimigo? Como assim amar aquele que nos quer mal e que se eu não, não, não perceber, ele vai me causar algum dano, né? Então, Jesus ele veio nos demonstrar que nessa passagem, principalmente, né, de amar ao próximo como a si mesmo, que não é ter uma relação de confiança e de proximidade, talvez, com essa pessoa que a gente sabe que nos quer mal, até por uma questão de afinidade, por uma questão de energia, a gente não consegue, às vezes, estar perto de pessoas que a gente sabe que não nos quer bem. Mas o que Jesus dizia é que a gente deveria, se a gente não quiser mal ao outro, não desejar mal ao outro, isso já é amá-lo, mesmo sabendo que ele nos quer mal. Então, o maior, a maior demonstração de amor que Jesus fez a nós foi quando ele decidiu vir à Terra para nos mostrar na prática o que é amar e que somente através do amor universal é que conseguiremos evoluir. Quando eu digo amor universal, eu me lembro daquela passagem em que Jesus estava na sinagoga falando aos seus aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo, e um dos discípulos chega e fala: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus olha para aqueles apóstolos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é esse amor universal que a gente tem e que a gente precisa e vai atingir um dia. Não simplesmente amar aquelas pessoas que estão junto conosco, no nosso lar, da nossa família, mas amar a humanidade como um todo, como Jesus fazia. Né? Ele não deixou de amar a sua mãe, não deixou de amar os seus familiares, mas ele amava todos, ele compartilhava o seu amor com todos e mostrava como fazer isso. Né? Então, e só dele ter vindo aqui na Terra, né, imagino como deve ter sido difícil, um espírito que estava além está além da perfeição, né, era um espírito crístico. Então, São Luís, na revista Espírita, ele fala que quando a gente chega na última escala que a gente vê no Livro dos Espíritos, que é a perfeição, que é quando a gente não precisa mais reencarnar, a gente ainda tem uma nova escala, uma nova caminhada para se tornar espíritos crísticos como Jesus. Então, a gente vê o quanto de evolução Jesus tinha e o quanto deve ter sido, né, e foi difícil para ele baixar o seu padrão vibratório e estar aqui conosco para nos ensinar como fazer. Quem dera se nossos governantes, né, se aquelas pessoas que quisessem nos ensinar alguma coisa, nos ensinasse realmente demonstrando como se faz. Né? Então, Jesus fez isso por nós e o que a gente faz, o que a gente deve a Jesus é o mínimo, é tentar seguir os seus ensinamentos, não esquecer dele. Não lembrar dele somente nas datas comemorativas, porque ele é o verdadeiro símbolo do amor por nós, né? E também temos outros símbolos de amor, é, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que São Francisco de Assis foi uma pessoa que demonstrou Xavier, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dalai Lama, o próprio Papa Francisco é uma pessoa que nos passa esse amor que a gente espera, que a gente um dia vai também atingir. Né? E uma coisa que
há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo, ela me perguntou assim: Daniel, você sabe amar? Aí eu falei: eu acho que eu sei. Ela falou assim: olha, eu queria te apresentar um livro, é, que o livro se chama As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro, ele me ensinou muito como identificar como as pessoas gostam de ser amadas, como aquelas pessoas que estão próximas de mim gostam de ser amadas, e eu queria te indicar esse livro. Eu falei, ok, eu vou pegar, então, quero conhecer esse livro. E aí ela me deu o nome e eu adquiri o livro. Meu amigo André até, eu já indiquei esse livro para tanta gente. Não sei se vocês conhecem esse livro, é, o livro As Cinco Linguagens do Amor de Gary Chapman. É um best-seller, é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias. Então, o Gary Chapman, ele era um conselheiro conjugal, e ele fazia aconselhamento durante muitos anos, há mais de 20 anos que ele faz aconselhamentos conjugais, e ele descobriu que as cinco linguagens do amor, e escreveu esse livro. E o que, que diz essa linguagem? Antes da gente começar a falar dela, e aí eu vou fazer um link depois com o que a gente está estudando aqui hoje, é, eu queria perguntar para vocês, queria que vocês pensassem, vou dar para vocês pensarem, qual é o nível do seu tanque de amor? Ele diz que todos nós temos um tanque de amor, que é esse tanque, quando ele está cheio, quando a gente está pleno, a gente está se sentindo verdadeiramente amado por aquelas pessoas ou por aquela pessoa que compartilha a vida conosco. E você, qual é o seu nível de amor? Seu nível está alto, seu nível está baixo, seu nível está no vermelho já quase parando. Como está o seu nível de amor? Queria que vocês pensassem um pouquinho para mim. Quem quiser ver, eu vou, eu vou deixar vocês também escreverem, quem quiser. Como é que está o seu nível de amor? Alto, baixo? Uma reflexão. Bom, eu espero que o seu nível de amor esteja alto, pelo menos no nível médio, ali, de médio para alto. Mas se não tiver, a gente aqui tem algumas ferramentas nesse livro, né, como eu disse, as cinco linguagens do amor, que vai nos informar como que a gente deve se sentir, como a gente deve amar e como a gente gosta também de ser amado, porque muitas vezes a gente não sabe a maneira com que o que as pessoas podem fazer para nos fazer sentir amor, para encher o nosso tanque de amor. Então, eu vou começar contando uma história para a gente poder ilustrar, porque as histórias elas ilustram muito bem aquilo que a gente quer passar de informação e faz com que a gente guarde também essas informações. Então, Dr. Chapman, no livro dele, ele conta que um dia ele estava no seu escritório com a porta aberta, quando uma senhora apareceu e de repente perguntou: Senhor, o senhor tem um minuto? E ele diz: Sim, claro. Dr. Chapman, eu estou com um problema. Não consigo fazer com que meu marido pinte o quarto. Já faz 9 meses que lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei tudo que podia, mas não tem jeito. Meu primeiro pensamento, ele responde, né, Dr. Shepard, meu primeiro pensamento foi: minha senhora, parece que você bateu na porta errada, não temos pintores aqui. No entanto, virei-me para ela e disse: fale-me sobre isso. E ela começou a contar. Bem, no sábado,
No sábado passado foi um grande exemplo. De como o dia estava lindo, sabe o que o meu marido fez o dia inteiro? Ele lavou e encerou o carro. E o que fez a senhora? Fui à garagem e disse: Bob, não consigo entendê-lo. Hoje o dia está perfeito para pintar o quarto e você está aí lavando o carro, encerando o dia inteiro. E o seu comentário deu certo? Ele foi pintar o quarto? Não. O quarto encontra-se do jeito que estava. Sem pintura. Não sei mais o que fazer. Deixe-me fazer uma pergunta. A senhora é contra carros limpos e encerados? Não, mas quero que meu quarto seja pintado. A senhora tem certeza de que seu marido sabe que a senhora gostaria que ele pintasse o quarto? Eu estou plenamente convicta. Tenho pedido isso a ele durante 9 meses. Deixe-me fazer mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita? Como o quê? Como recolher o lixo, limpar os vidros do carro, colocar combustível no automóvel, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir o casaco, etc. Sim, ele faz muito bem essas coisas, algumas dessas coisas. Então eu tenho duas sugestões. Primeira, nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça. Jamais fale com ele sobre isso. E ela olhou para mim e disse: Não vejo como isso pode ajudar. O objetivo do amor não é você conseguir algo que deseja, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. No entanto, o fato é que quando recebemos elogios, dispomos-nos mais a retribuir a gentileza recebida. Escute, você acabou de dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse o quarto. Não é mais preciso dizer isso. Ele já sabe. A segunda sugestão é a seguinte: na próxima vez que o seu marido fizer alguma coisa bem feita, expresse isso a ele, verbalmente, elogiando-o. Se ele levar o lixo para fora, diga-lhe algo como: Bob, quero que você saiba que sou muito grata por ter levado o lixo para fora. Não diga jamais: se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você. Quando ele pagar as quando ele pegar as contas para pagar, diga algo como: Obrigada por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso e quero que saiba que sou realmente muito grata. Todas as vezes que ele fizer algo bom, elogio. Não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto. A senhora pediu meu conselho e eu o dei. Faça como achar melhor. Ela não estava muito satisfeita comigo quando foi embora, e 3 semanas mais tarde ela voltou ao meu escritório e disse: Deu certo. Ou seja, ela aprendeu que as palavras elogiosas são realmente motivadoras. Então, com isso, a primeira linguagem do amor que o Dr. Chapman descobriu foi a linguagem palavras de afirmação. Elogios verbais, palavras de apreciação, elogios e boas palavras são poderosas para quem tem essa linguagem. A pessoa que é palavras de afirmação, ela, quando ela ouve um elogio, ela não, ela não se sente envaidecida com aquele elogio que ela está recebendo. O elogio ele serve como um incentivo para ela, é que ela faça melhor, que foi o caso do Bob, quando ele percebeu que ela parou de reclamar de pintar o quarto e começou a elogiá-lo, a falar das coisas boas que ele fazia, o tanque de amor dele que estava vazio começou a se encher e ele acabou fazendo o que ela estava pedindo. E quantas vezes a gente no nosso relacionamento a gente acaba falando até demais, a gente fala coisas que em vez de transmitir amor para a pessoa, para o nosso cônjuge, para o nosso filho, através das palavras, a gente acaba deixando a situação mais tensa, a gente acaba falando coisas que a outra pessoa não gosta e surte o efeito contrário.
né? Então, o Dr. Chapman ele identificou que dentro dessas linguagens do amor tem várias coisas. Por exemplo, tem vários dialetos dentro dessa linguagem. Ele fala de palavras encorajadoras, aquelas pessoas que elas se sentem totalmente motivadas quando elas se sentem encorajadas. Por exemplo, é, uma pessoa chega o marido chega para a esposa e fala: Olha, eu estou pensando, eu acho que a gente podia. Eu acho que eu podia melhorar a nossa renda mensal. Eu sei mexer no computador. Eu estou pensando em fazer alguma coisa nesse sentido para poder a gente melhorar a nossa situação. Então, a palavra encorajadora é pegar aquilo que a pessoa já pensou, e ela já se sente inclinada a fazer, e você motivá-la em cima daquilo. Nesse caso, por exemplo, falar: Nossa, eu acho que se você fizer isso, realmente vai ser ótimo, porque você é inteligente, você mexe muito bem nos computadores, eu acho que você vai ser muito feliz fazendo isso. Isso são palavras encorajadoras. No livro conta uma outra história também que uma, uma, a esposa ela gostava muito de escrever na sua adolescência, mandou seus escritos para alguns jornais que não foram aceitos e ela simplesmente deixou para lá. Ela recebeu uma carta dizendo que foi recusada. E um dia o seu marido, mexendo nas coisas, arrumando, ele achou um artigo que ela escreveu e leu o artigo e adorou. E ele foi na sala, ela estava lendo um livro. Ele pegou e falou para ela: Nossa, esse artigo que você fez aqui é maravilhoso. Por que você não publicou ainda? Eu acho que você deveria publicar, porque eu acho que vai fazer muito sucesso. E ela: Você gostou mesmo disso que eu escrevi? Ele falou: Gostei. Eu acho que vai ser realmente, vai ter muitos leitores que vão adorar, assim como eu adorei. Então, a partir daquele momento, ela nem conseguiu mais ler o seu livro, ficou pensando naquilo a noite toda. No dia seguinte, ela pegou aquele artigo, enviou para algumas editoras e que foi aceito, e hoje ela é uma escritora famosa. Então, as palavras encorajadoras do marido ajudaram ela a mudar, a ir para frente, a fazer aquilo que ela queria. Mas pode ser que a pessoa não seja palavra. E se a pessoa não for palavra? Né? E se as palavras não surtirem tanto efeito como para as pessoas que a palavra como a sua primeira linguagem. E aí, além disso, né, aí eu vou deixar a dica para vocês lerem o livro. Tem muitos exemplos, muitas histórias interessantes, e com certeza você vai ficar com alguma. E aí, a segunda linguagem do amor, ela é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É dedicar a alguém a sua inteira atenção sem dividi-la. Só voltando um pouquinho com a palavra de afirmação, antes da gente começar na qualidade de tempo, né, tempo de qualidade, é, essa palavra de afirmação, Jesus praticava isso. A gente falou de Jesus, né, do amor que ele sentia por nós. Jesus praticava essa linguagem constantemente. Quando ele dizia: Vós sois deuses, a tua fé te curou, não eu. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, no Sermão do Monte um grande modelo de palavras de afirmação. Ali, naquele momento, ele afirmou para todas aquelas pessoas que sofriam o quanto elas eram importantes e o quanto é, elas poderiam, se elas suportassem, ser felizes. Né? Então, Jesus praticava essa linguagem, palavra de afirmação. E a qualidade de tempo, como eu estava dizendo, é a segunda linguagem que ele identificou. Dedicar a alguém sua inteira atenção sem dividi-la. Ele conta que como é que ele chegou a essa conclusão. Ele conhecia um casal, que esse casal estava passando por problemas conjugais e quase se separando.
E um dia ele foi na casa desse casal, uma casa muito bonita, que é muito grande e bonita. E ele foi e conversou com o casal, e conversou com cada um separadamente. Né? E conversando com o marido, ele fala com o doutor, realmente não se sente amado pela esposa, porque a esposa só sabe reclamar, e ele trabalha o tempo todo, ele subiu na vida para poder dar uma condição boa para a família, e ela não fazia nenhum elogio, muito pelo contrário, só andava de cara emburrada. E aí o Dr. Chapman anotou essas informações dele e foi para a esposa. E a esposa falava: Olha, eu também não me sinto amada, porque ele só sabe trabalhar, ele passa um tempo com a gente. Eu não me lembro da última vez que a gente pegou um final de semana juntos para poder curtir a família, para poder viajar. Eu gosto tanto de viajar. Ele comprou um carro de família, um carro grande, e a gente nunca usufruiu desse carro. Quando ele está em casa, ele está lá no escritório o tempo todo, e eu estou sempre sozinha, sempre cuidando das crianças, cuidando da casa, enfim. Então, o que o Dr. Chapman fez? Ele falou: olha, ele já tinha tido experiência da mulher do pintor, né? E aí ele falou para esse, esse senhor, para o amigo: olha, eu acho que você poderia, tudo que a sua esposa fizer, você elogia ela, anota as coisas que você acha que ela gostaria de ouvir, e no momento que ela fizer alguma coisa, ou mesmo no momento que você identificar que é importante, você vai lá e elogia ela. E falou a mesma coisa para a esposa. A esposa e falou: olha, é, a gente se reencontra daqui a 2 meses, façam isso e vamos ver se alguma coisa vai melhorar. E aí, depois de 2 meses, o marido voltou e falou para ele: olha, estou maravilhado, ela mudou muito, ela agora reconhece aquilo que eu gosto, ela passou a me elogiar. Eu sei que foi uma sugestão sua, mas isso tem mudado bastante, estou me sentindo muito feliz. E quando ele chega para a esposa, estou resumindo bastante a história, porque a gente tem tempo, né? E quando foi para a esposa fala que ela realmente elogiou ela e mudou um pouco, mas ela ainda não se sentia totalmente amada, porque ele continuava sem dar tempo a ela, ele continuava trabalhando muito, sem dividir um final de semana, sem estar junto, né, com a família. E aí o Dr. Chapman percebeu que a linguagem do amor do marido era a palavra, né, de afirmação, mas a dela não era palavra de afirmação, era tempo de qualidade. E aí ele aí ele identificou isso e começou a falar para o marido, conversou com o marido novamente dela e falando: olha, eu cometi um erro, dei a mesma sugestão para os dois, mas ela não é isso. Explicou para ela como ela gostaria de ser amada e tal. E ele começou a fazer aquilo exatamente como ela gostava. Começou a ter mais o final de semana, viajar, estar mais com a família, e assim o pote dela, né, o tanque de amor dela começou a aumentar. Então a gente vê que ela tinha um jeito, né, e ele tinha outro. Então o tempo de qualidade como disse no início, é dedicar um tempo a alguém, dedicar sua inteira atenção, sem dividir. Aquela história de que quem é tempo de qualidade não tem aquela história, não, fala comigo, eu tô olhando para a televisão, mas eu tô te vendo. Não, não existe isso, né, para quem é tempo de qualidade. Então, sem dividir, é ter uma conversa, olho no olho, aprender a ouvir, aprender a identificar os sentimentos da pessoa quando ela estiver falando, é estar junto, é estar fazendo as coisas juntos, é estar tendo uma conversa agradável, você se interessar por aquilo que ela está dizendo. E isso é difícil para quem não é tempo de qualidade. É difícil para quem tem uma outra linguagem fazer aquilo que falar a linguagem do outro. Mas se a gente quer transmitir amor para o outro, a gente deve falar a linguagem dele, né? Então, não a nossa.
Avançando um pouquinho, né, que a gente ainda tem mais 3 linguagens, são 5, a gente partindo para a terceira. A terceira linguagem se chama receber presentes. Existem pessoas que, quando elas recebem um presente, elas se sentem inteiramente amadas. E em várias culturas a gente sabe como é bom receber presentes, né? Quando a gente recebe algo de alguém e a gente segura nas mãos, ou a gente pega um presente que a gente recebeu de alguém algum dia, a gente se lembra daquele momento e se lembra da pessoa que a gente deu, né? É um ato de transmitir amor para a pessoa, mas para essas pessoas que têm essa linguagem mais forte, o presente tem um significado muito maior, né? É como se fosse assim, nossa, ele pensou em mim. Não importa que seja uma rosa, não importa que seja um brinco, não importa que seja qualquer que seja o presente, mas só o fato de você ter lembrado dessa pessoa através, né, e tendo como símbolo visual do amor o presente, faz com que ela se sinta inteiramente amada. E ele conta no livro também a história de um casal que foi levá-lo, ele foi fazer uma conferência sobre relacionamentos e o casal foi levá-lo se ofereceu para levá-lo no aeroporto para ele poder ir embora. E antes, desculpa, eles passaram por um restaurante e pararam para almoçar. E aí a esposa a esposa vira para o Dr. Chapman e fala: Dr. Chapman, o motivo da gente querer te trazer aqui é para te agradecer, porque você fez realmente um milagre no meu casamento com o meu marido. Porque nós estávamos à beira de terminar o nosso relacionamento, à beira de se separar. E eu ouvi que o senhor ia fazer uma palestra sobre relacionamentos. Eu convidei o meu marido, e por aquilo que pareça, ele aceitou, mesmo não querendo muito, e a gente foi fazer assistir a sua palestra. E quando terminou a palestra, a gente não conversou sobre ela, porque a gente estava um magoado com o outro. E quando. E nada mudou. Chegamos em casa, nada mudou. Só que essa palestra foi no domingo. Na segunda-feira, o meu marido me apareceu com uma flor. E eu estranhei aquela situação, porque depois que a gente casou, ele nunca tinha me dado nenhuma flor. E ela me perguntou, e eu perguntei para ele aonde ele tinha achado aquela flor, e ele disse que um rapaz estava vendendo na rua, ele achou que ela ia gostar e comprou a flor para ela. Na terça-feira, ele ligou para ela dizendo que para ela não se preocupar, para ela não fazer a comida, que ele iria comprar pizza e para elas as crianças ficarem tranquilas em relação a isso, que ela não precisava estar na cozinha. Comprou pizza, que ele nunca tinha feito também, porque era sempre pensava no dinheiro e nunca comprava. E na quarta ele comprou um outro presente, na quinta, e assim ele fez durante uma semana. E ela disse que ela estava em êxtase por ele estar fazendo isso, né? Uma coisa que ele só fazia quando estava namorando. E aí ela perguntou o que estava acontecendo com isso, com ele, né? Por que ele estava fazendo aquelas coisas todas? E ele vira para ela e fala: olha, eu percebi que você, de todas as linguagens, você é presentes. E eu percebi que durante esses 5, 6 anos que a gente está casado, eu nunca mais te dei presente. Então, eu quero te presentear todos os dias, agora durante os próximos anos, para compensar aquilo que eu deixei de fazer, porque eu vejo que isso é muito importante para vocês, isso te deixa feliz e eu quero te fazer feliz. Né? Então, e aí o Dr. Chapman pergunta para ele, né, por que e se ele se sentia amado, se ele não se, ele falava que para ele se sentia amado, porque a esposa sempre fazia as coisas em casa, a esposa sempre estava com a janta pronta, arrumava a casa, estava sempre cuidando das crianças, sempre cuidava muito dele. Então, para ele, era normal. E aí ele percebe, e Dr. Chapman percebe uma quarta linguagem aí, né, que é atos de serviço.
Então ele percebeu que a esposa era presente, mas o esposo não era nem presente, o esposo não era nem tempo de qualidade, o esposo não era nem a palavra de afirmação. Ele era serviço, ou seja, ele trabalhava dia e noite para trazer as coisas para casa. O prazer dele, ele se sentia amado porque a esposa fazia atos de serviço em relação a ele. Então ele se sentia amado, né? Então ele descobre aí uma terceira linguagem, uma quarta linguagem. Então o que, que é atos de serviço? É aquilo que você sabe que o outro gostaria que você fizesse, procurar agraciar realizando coisas que o outro aprecia. Por exemplo, a pessoa que, quando você chega na casa dela, quando ela vai receber visita, ela não pensa duas vezes antes de arrumar a casa, de preparar tudo, mesmo que dê um trabalho imenso, ela está lá arrumando, ela está fazendo. E essa pessoa se sente também amada quando alguém faz isso por ela. Meu marido se sentia amado porque a esposa faz isso por ele, mas ele não fazia por ela. Então, quando eles começaram a falar a linguagem um do outro, eles começaram a mudar o rumo do seu relacionamento. E, e o ato de servir é isso, é você fazer pelo outro aquilo que um dia chegar e a pessoa que, se você identificar que é sua esposa é ato de serviço, é oferecer ajuda, ou fazer por ele, anotar tudo aquilo que você acha que você gosta, que ele gostaria e que fizesse por ele, fazer, ou cortar grama, ele ou ela reclama o tempo todo e você não faz. É, ou seja, nas mais simples coisas, das mais simples às mais difíceis, né? Então, a pessoa que é forma de servir, que é ato de servir, ela gosta de ser amada dessa maneira. E Jesus também fazia isso, se a gente olhar, o Jesus era ato de servir também. Sim, ele deu uma ilustração muito simples disso quando ele, através quando os discípulos começam a discutir quem seria o primeiro no reino, quando Jesus assumisse o poder, Jesus pede uma toalha, amarra na cintura, pede um balde de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E só quem fazia isso eram os serviçais, né? E Jesus mostra para os discípulos, naquele momento, né, que ele fala: não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? Vão e faça o mesmo, porque você servir ao outro é um ato de amor também, né? E Jesus demonstrou isso na sua forma de servir e nos servir também, né? Porque ele veio aqui na Terra para nos servir, para nos ensinar. E a última linguagem é o chamado toque físico. Então a gente já passou pelas palavras de afirmação, a gente já passou pelo tempo de qualidade, a gente já passou por presentes, a gente já passou pelo formas de servir. E a última linguagem que o Dr. Chapman identificou é o chamado toque físico. O toque físico é uma forma de se comunicar amor emocional. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar, ter relações sexuais, são formas de comunicar amor emocional ao outro. E quando a gente fala dessas linguagens, a gente não pode pensar só num casal, ou no marido, na esposa. A gente tem que também identificar nos nossos filhos, nos nossos amigos, quem tem cada coisa dessa. E eu vou dizer o quanto é importante isso, contando uma história também sobre esse toque físico. Conheço muito bem algumas linguagens que eu identifiquei aqui na minha casa, né? Depois, no final, eu vou falar para vocês quais são. E aí, no toque físico, uma vez o Dr. Chapman foi fazer uma palestra sobre os relacionamentos e sobre essa. Ele já tinha publicado o livro e foi fazer uma palestra num presídio. E ele falou de todas as linguagens, assim como eu estou fazendo com vocês, ele foi lá e falou das linguagens, do amor e cada uma. E aí, um determinado momento, quando ele terminou, ele viu que tinha um detento chorando muito, 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 muito. E ele se aproximou desse detento e foi perguntar.
o que estava acontecendo, por que ele estava chorando, se ele estava se sentindo bem. E aí o detento em soluço, ele falou para o Dr. Shepard, Dr. Shepard, muito obrigado, porque hoje eu consegui descobrir que a minha mãe me amava, porque eu descobri que eu sou toque. De todas as linguagens que você falou, eu sou toque. E minha mãe nunca me abraçou. Mas, em compensação, eu descobri que a minha mãe era atos de serviço. Ela trabalhava dia e noite para dar uma boa educação, para dar tudo o que a gente precisava, nunca nos faltou nada. O meu pai foi embora desde muito cedo e, e ela trabalhava dia e noite. Embora ela não tenha me abraçado, a forma dela demonstrar amor por nós era trabalhando, era serviço. Eu nunca percebi isso. E hoje eu percebo que minha mãe realmente ela me amava. O único dia que eu me lembro que ela me deu um abraço foi no dia em que eu fui preso. E que ela me deu um abraço e disse que ela nunca me deixaria sozinho. E como nunca fez, ela sempre esteve aqui comigo. Embora não me abraçasse, ela estava aqui presente. Então eu percebi que ela realmente me amava. Então, eu gostaria que, com isso, né, e falar também que Jesus utilizou muito bem essa questão do toque, né? Quando ele tocava as pessoas, quando ele curava as pessoas, quando ele transmitia o seu amor através do toque, do abraço. Né? Para quem é toque, o abraço é muito importante. É, eu aqui em casa eu identifiquei, eu descobri que eu sou palavras de afirmação. Né? A palavra tem um sentido muito forte para mim. Tanto a palavra positiva quanto a palavra negativa me afeta demais. Eu percebi que a minha esposa é um caso bem peculiar, ela tem uma linguagem. Ainda pode acontecer isso, né? A pessoa pode ter uma linguagem primária e outras linguagens secundárias. Aqui, por exemplo, eu percebi que a minha esposa ela é atos de serviço, mas ela também é presente. Ela também tem um pouco de serviço. Então, ela tem um pouquinho de cada coisa. Também pode acontecer. Né? E identificar isso foi um avanço muito grande, porque eu comecei a perceber que, por exemplo, quando eu ia no bar, a gente tem 4 minutos aqui, eu vou falar rapidinho. Quando a gente ia no nosso aniversário de casamento, num restaurante, e eu, como eu sou palavra, né, eu chegava lá, pegava o violão lá do rapaz que estava tocando, e tocava uma música para ela, ou falava alguma, pedia a pessoa lá, o cantor, para cantar uma música, e eu percebi que assim, ela gostava, mas não era, né, como eu gostaria que fizesse comigo. Né? E aí, quando eu percebi isso, eu pensei, cara, agora eu percebo que por que, que ela não gostava? Porque ela é tempo de qualidade. Então, eu estar ali junto com ela, no restaurante, junto, compartilhando, olho no olho, era mais importante do que eu falar qualquer coisa, ou cantar uma música ali naquele momento, né? O meu filho mais novo, o meu filho mais velho, ele é palavra de afirmação, como eu também, e o meu mais novo é toque. É um garoto extremamente amoroso. Toda hora vem aqui, dá um abraço. E não vai dormir sem tocar na gente, sem dar um abraço. Quando a gente está sentado no sofá, alguma parte dele está sempre encostada na gente. Então, perceber isso é muito legal, porque às vezes a gente ficava chateado, falava, pô, para, você é grudento, né? Para, larga um pouquinho. E não, hoje a gente já percebe que é a linguagem dele, a forma dele demonstrar amor por nós. E o mais importante disso tudo, né, que fica aqui, é a gente tem facilidade de falar a nossa linguagem. Mas quando a gente inicia, por exemplo, um relacionamento, a gente fala a linguagem do outro. A gente não fala só a nossa linguagem. A gente sabe exatamente o que o outro gosta, a gente vai lá como presente quando é presente, a gente dá atenção quando ela é tempo de qualidade, a gente fala palavras de afirmação. Então, a gente faz isso. Só que com o tempo, quando a gente, né, vive um tempo com aquela pessoa, e hoje a gente está vivendo muito isso, né, reclusos aí no confinamento por causa do vírus, a gente esquece isso. E a gente às vezes tem brigas horrendas porque
a gente não está amando o outro na linguagem dele. A gente quer amar o outro na nossa linguagem. E se a gente fizer isso, a gente está errando, né? E quando a gente se predispõe a fazer, a encher o tanque do outro com a forma que o outro gosta de ser amado, o tanque dele vai se encher e automaticamente ele vai começar a fazer aquilo que você também gosta, porque o tanque dele está cheio de amor e ele tem muito amor para dar para nós também, né? Não fazer simplesmente por querer receber algo em troca, mas é natural. Quando a gente se sente amado, a gente tem vontade de amar. Quando a gente está feliz, a gente quer que o outro esteja feliz também, né? Então, eu gostaria de recomendar realmente a vocês de lerem esse livro, de buscar conhecer, entender qual é a sua linguagem, disso tudo que a gente falou aqui hoje, qual é a sua linguagem, como você gosta de ser amado. O seu cônjuge, o seu filho, sua esposa, sua mãe, ela sabe a forma que você gosta de ser amado, você já falou, ou entender qual é a forma do outro, qual é a forma que o outro gosta de ser amado e amá-lo na linguagem dele, né? Então, para a gente fechar, nada melhor do que a gente cantar uma música que fala muito. Eu gostaria que vocês, se pudessem, na noite de hoje, cantar para alguém da sua família. Tá? Cantar para todas as pessoas que você. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Olha, queridos, um grande para você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa casa que fazendo parte, né, desse momento, dessa casa que foi tão importante, que é tão importante. Toda vez que eu penso numa casa espírita, eu penso na casa de Bezerra e ela representa não dá nem para explicar com palavras o quanto eu sou grato por tudo que essa casa fez por nós, fez por mim, pela minha família, é, e acredito que para vocês também ela faz bastante diferença. Obrigado, mãe, obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero que em outras oportunidades eu possa voltar e compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido também. E espero que na noite de hoje você tenha aprendido um pouquinho mais a, a, a amar,
como amar e como, como você gosta também de ser amado, ok? Um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau.